Hoje nós vamos falar sobre uma das mulheres da Bíblia, né? Quem trouxe a sua Bíblia, né, irmã Ivone? Gosta de acompanhar, Cida, todos vocês. Falar em Ruth, ela já falou de quem que eu vou falar, né? Falar em Ruth. Eu vou ler assim, alguns versículos de Ruth 1, e alguns versículos desse capítulo, né? E vou falar alguma coisa sobre a história de Ruth, que a gente não precisa de ler toda. Aqui no versículo 1 do capítulo 1 diz assim, ó: nos dias que julgavam os juízes, houve fome na terra, e o homem de Belém de Judá saiu e habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Efrateus de Belém de Judá vieram à terra de Moabe e ficaram ali. A gente nota o seguinte, que a terra de Israel, de Judá, é considerada a terra de fartura, né? Que Deus iria mandar a descendência de Israel todo para morar numa terra que manava leite e mel. Mas olha que tinha fome nessa terra. E essas pessoas, eles souberam que na terra de Moabe eram vizinhos dele, né, de uma outra nação, e eles souberam que lá tinha comida sobrando, né? Então eles mudaram para lá para que eles não morressem de fome. E a gente vê que tudo que acontece na vida da gente, e na vida dessa família aqui também, tudo é coisa que Deus está providenciando por algum motivo, né? Deus tem propósito para tudo na nossa vida. E o Elimeleque, ele mudou para lá com seus 2 filhos, a sua esposa, Noemi, e eles moraram lá algum tempo. Passou algum tempo, o marido da Noemi faleceu e ficou ela com os 2 filhos. Os 2 filhos dela se arranjaram 2 mulheres lá da tribo da nação dos Moabitas, e eles se casaram com as 2 mulheres. Um casou com a mulher que chamava Ofra e o outro casou com a mulher que chamava Ruth. E passou algum tempo também, os 2 filhos da Noemi também morreram. Então ficou viúva Noemi e ficou viúva suas 2 noras. E aí passou mais algum tempo e ela ficou sabendo que em Judá já estava tudo normalizado. Existia comida, muita fartura lá. E como ela não tinha nem mais o marido nem os filhos, não existia motivo de estar morando lá em Moabe. E aqui diz o seguinte, que ela chamou suas 2 noras, né? E falou com elas que ela queria voltar lá para a sua terra. E ela falou assim, ó: ide e voltai cada uma à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência com vossos hastes para comigo e os que morreram. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as, porém elas choravam em voz alta. Então ela estava despedindo as suas 2 noras que ela iria embora. E é interessante aqui, né, que a gente tem muitas histórias ruins em relação à sogra e nora, mas essa sogra aí, ela era tão boa que essas 2 mulheres, que elas não eram da tribo de Judá, né, não eram israelita, elas conheceram a bondade da Noemi para com elas, e elas também se converteram. Elas passaram a adorar o mesmo Deus que Noemi tinha. E aí elas choravam tanto que queriam ir com Noemi lá para a terra de Judá. Aí a Noemi falou com elas assim, olha, não tenho mais filhos que vocês possam se casar, eles também não te deram filhos, né? E para vocês é muito mais fácil vocês voltarem e morarem aqui com a sua família, onde vocês vão arranjar os novos maridos para vocês e vocês serão felizes, né? E aí todas 2 reclamaram, falaram que não ia voltar, que queria ficar com ela e tudo. Mas ela insistiu tanto que uma voltou, foi para a casa da sua família, e a outra não voltou. Ela falou assim, volta também, minha filha, vai para a casa da sua mãe, lá você vai ser bem cuidada, você vai ser feliz lá também. Então, Ruth e Ofra, elas não quiseram voltar, mas
Noemi insistiu tanto que elas voltassem, e Orfa acabou voltando para sua terra, para sua família. Mas Ruth não quis, e Ruth falou o seguinte com ela, né? Que ela iria ficar junto, que ela gostava muito da Noemi, né? Aí Noemi tornou a insistir com ela, né? Falou com ela assim, ó, volte, faça como a sua cunhada, que voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. E Ruth falou assim, não me instes para que te deixes, e não me obrigues a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me, Senhor, porque bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Então você vê assim que Noemi conquistou Ruth de uma forma tão grande, como se fosse a mãe dela, né? O amor de Ruth para com a sua sogra era tão intenso que ela preferia morrer do que deixá-la ir sozinha para a terra de Israel. E o mais importante nessa história toda, o exemplo que Noemi deu para essas duas noras dela. Ela, além de servir ao Senhor, ela demonstrou através da sua vida o que era amar a Deus sobre todas as coisas. Tanto é que Ruth aprendeu de uma forma tão intensa que não quis voltar para os seus deuses. Então Ruth compreendeu que o Deus de Noemi era o Deus verdadeiro, o Deus que cuida da gente, o Deus que está sempre disposto a nos ajudar, nos proteger, né? Ruth, a partir daí, ela voltou para a terra de Judá com Noemi. E o detalhe é o seguinte, quando elas chegaram, né? Aqui eu não vou ler mais um pedaço aqui da Bíblia, mas vou terminar de resumir aqui o restante da história. Como que Ruth tinha um contato tão íntimo com Deus, que ela voltou e a partir dali ela se propôs a cuidar da sua sogra até enquanto a sogra estivesse viva. E quando chegou lá, como eles não tinham nada de pertence nenhum, não tinha alimento, não tinha nada, ela começou a trabalhar numa plantação, na colheita de trigo. E nessa colheita de trigo foi onde ela conheceu o Boaz, né? Ela conheceu o Boaz, e aí o Boaz era parente de Noemi, que seria o resgatador daquela família que tinha perdido todas as coisas, inclusive o marido e os filhos. No final da história, o que aconteceu? Ruth se casou com Boaz, né? Ela teve um filho e no final do livro aqui de Ruth, tem um pedacinho que diz aqui como que Noemi ficou tão feliz que aí colocou no capítulo, no capítulo 4, o versículo 17 diz assim, ó, as vizinhas lhe deram nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, que foi o pai de Davi. Então você vê que essa moça que não é israelita, a Ruth, ela se tornou uma pessoa que aceitou realmente o verdadeiro Deus. Deus caminhou para que ela se casasse com Boaz, e ela está incluída na linhagem de Jesus, né? Quando a gente vai lá em Mateus, a gente lê sobre a linhagem, a genealogia de Jesus, Ruth está constando lá, né? Uma mulher que não era da tribo de Israel, mas se tornou uma verdadeira seguidora do Deus verdadeiro, né? Ela aceitou o Deus verdadeiro através da sua sogra. Então, a lição que eu tiro aqui é o seguinte, que não importa onde a gente esteja, por qual motivo que a gente vá para algum lugar, né? Se for situações vantajosas ou por causa de uma calamidade, né? Que no caso eles foram para lá por causa da fome. Mas como que Deus protegeu, guiou para poder o evangelho ser levado a outra nação, onde pessoas sinceras poderiam aceitá-lo como Deus verdadeiro. E então, com nós hoje, não importa onde a gente esteja, a gente sempre tem que estar ligado ao Deus que a gente conhece, colocar a vida da gente em relação a Deus de uma forma
tão intensa, onde as pessoas, às vezes você nem prega o Evangelho, mas onde as pessoas reconheçam que existe um Deus por trás da vida da gente, onde cuida, onde a gente adora, onde a gente tem um princípio guiado por Deus. Então, não importa onde a gente esteja, nós podemos ser testemunhas de Deus verdadeiro em qualquer lugar que a gente for, em qualquer circunstância, mesmo na dificuldade, né? E eu vou te falar, nas maiores dificuldades da vida da gente é onde a gente aprende mais lições verdadeiras e do conhecimento de como Deus é fiel com cada um de nós. Como que Deus cumpre a sua vontade através da nossa vida, que coisa que a gente poderia não aprender nunca quando a gente estivesse passando por situações fáceis, mas na situação difícil a gente compreende como que o amor de Deus é grandioso, nos protege, nos guarda, mesmo aquelas circunstâncias terríveis que a gente passa, né? Então, esse verso que eu li aqui, onde quer que tu fores, irei eu, né? Então, assim, é uma promessa, o seu Deus é o meu Deus. Então, que nós possamos compreender que o nosso Deus é o nosso Deus em qualquer circunstância. O Deus verdadeiro que está do nosso lado, que possamos transmitir a outros essa verdade, né, tão grandiosa do cuidado de Deus para cada um de nós. Amém, amém.